A minha namorada me traiu durante a viagem de férias que eu paguei, depois me mandou: vou ficar aqui com o meu novo namorado. Não me esperes. Eu respondi: ótimo plano, querida. Então cancelei o voo dela para casa e cortei o acesso ao cartão de crédito. Deixe-me contar tudo desde o início. Ali estava eu, com 29 anos, passando os meus dias a analisar números numa empresa de investimento regional e pensando que tinha vida bastante bem organizada. O trabalho não ia mudar o mundo, mas mantinha-me suficientemente confortável para ter o tipo de estilo de vida que queria. E durante 2 anos, esse estilo de vida incluiu a Júlia, esta linda rapariga de 26 anos que conseguia fazer com que dobrar roupas numa boutique elegante parecesse uma forma de arte. Sabem o tipo, sempre perfeitamente arranjada, conhece todas as últimas tendências da moda, tira cerca de 50 fotos antes de publicar uma no Instagram. Não me interpretem mal, ela era linda e divertida, mas as nossas situações financeiras eram bastante diferentes. Eu ganhava um salário decente, nada de extraordinário, mas sólido, de classe média, enquanto ela trabalhava talvez 15 horas por semana com salário de retalho. Então, naturalmente, acabei por cobrir a maior parte das nossas despesas quando saíamos. Jantares, cinema, viagens de fim de semana, o que fosse. Nunca me incomodou muito porque pensei que é assim que os relacionamentos funcionam às vezes. Uma pessoa ganha mais, contribui mais. Além disso, a Júlia sempre parecia genuinamente grata e fazia pequenas coisas doces para mostrar que apreciava. Cozinhava o jantar às vezes, ia buscar as minhas roupas à lavandaria, esse tipo de coisas. Olhando agora para trás, pergunto-me se estava apenas a representar o papel na perfeição. De qualquer forma, o seu 27º aniversário aproximava-se em março, e eu andava a quebrar a cabeça a tentar pensar em algo especial para fazer por ela. Vejam, ela andava a queixar-se há meses de que nunca fazíamos nada romântico, que eu estava sempre a trabalhar até tarde ou demasiado cansado para planear encontros emocionantes. E honestamente, ela não estava errada. Andava a fazer umas horas sérias na empresa, tentando posicionar-me para uma promoção, e o nosso relacionamento definitivamente tinha passado para segundo plano. A maioria dos nossos encontros recentes tinham sido Netflix e comida takeaway. Talvez jantar em restaurantes de cadeia se nos sentíssemos elegantes. Então decidi dar tudo pelo seu aniversário. Estou a falar de uma surpresa a sério, algo que a deixasse impressionada e talvez lhe lembrasse porque se tinha apaixonado por mim em primeiro lugar. Após semanas de pesquisa, decidi-me por uma viagem à Costa Amalfitana em Itália. Não qualquer viagem também, reservei-lhe 5 noites neste encantador hotel boutique em Positano com vistas parciais para o mar. O tipo de lugar que parece esculpido diretamente na falésia. Todo o pacote custou cerca de 4.000 euros, que definitivamente era um esforço para o meu orçamento, mas senti que valia a pena pela mulher por quem me estava a apaixonar. Quando lhe contei sobre a surpresa, juro que o rosto dela se iluminou como na manhã de Natal. Estás a falar a sério agora? Continuava a dizer, saltando para cima e para baixo na minha sala. Itália? Itália verdadeira. Nunca a tinha visto tão empolgada com nada, e essa reação por si só fez cada cêntimo valer a pena. Mas depois chegou a fase de planeamento, e a Júlia entrou em modo de overdrive total. Imediatamente começou a pesquisar cada pequena cidade costeira que podíamos visitar, marcando restaurantes com a melhor iluminação para fotos, e criando quadros no Pinterest cheios de roupas de férias italianas. Quero dizer, passou horas todas as noites durante 2 semanas seguidas a planear o que vestiria cada dia, como posaria para as fotos, que hashtags conseguiriam mais engajamento. Parte de mim achou adorável que estivesse tão empolgada, mas outra parte começou a perguntar-se se estava mais empolgada com o conteúdo do Instagram do que por realmente passar tempo comigo num dos lugares mais românticos da Terra. Ainda assim, deixei esses pensamentos de lado e concentrei-me na logística. Adicionei-a como utilizadora autorizada no meu cartão de crédito para que pudesse lidar com refeições, excursões e compras sem ter de se preocupar com dinheiro ou pedir-me dinheiro a cada 5 minutos. Pensei que tornaria a viagem mais relaxante para nós dois se tivesse essa liberdade. O plano era simples: voar segunda-feira de manhã, explorar a costa mediterrânea durante 5 dias, comer comida incrível, beber vinho, e reconectar como casal longe de todo o estresse do trabalho e da rotina que nos tinha estado a pesar. Até tirei a semana toda de folga, o que era praticamente inédito para mim.
Os meus colegas continuavam a brincar que devia estar a planear pedir-lhe em casamento, e honestamente, o pensamento tinha me passado pela cabeça. Se esta viagem corresse bem, se recuperássemos aquela faísca que costumávamos ter, talvez a Júlia fosse a mulher com quem passaria a minha vida. Certamente agia como se pensasse isso também, falando constantemente sobre o nosso futuro e como esta viagem seria apenas o começo de todas as aventuras que teríamos juntos. Segunda-feira de manhã não podia chegar suficientemente depressa. Aqui é onde tudo começou perfeito antes de dar tudo para o torto. Esses primeiros dias em Positano foram como algo saído diretamente de um filme. Estou a falar do tipo de perfeição romântica que te faz acreditar em contos de fadas novamente. Acordávamos com esta vista incrível do Mediterrâneo estendendo-se infinitamente azul além da varanda do nosso hotel, passávamos as nossas manhãs a perder-nos naquelas ruas estreitas e serpenteantes que parecem desafiar a gravidade enquanto se agarram à falésia, e as nossas tardes a beber limoncello em terraços banhados de sol enquanto a Júlia tirava o que pareciam centenas de fotos. Estava no seu elemento, posando contra cada edifício colorido, cada varanda florida, cada miradouro cênico. Esta iluminação está absolutamente perfeita, dizia, passando-me o telefone pela milésima vez. Podes tirar mais uma deste ângulo. Não me importava fazer de fotógrafo porque vê-la tão feliz fazia-me feliz também. Os nossos jantares eram incríveis, marisco fresco em restaurantes empoleirados mesmo sobre a água, vinho local que descia demasiado fácil, conversas que duravam até saírem as estrelas. Terça-feira à noite encontramos este pequeno lugar familiar onde a avó do dono saiu para nos recomendar pessoalmente o peixe do dia, e a Júlia encantou-a para nos tirar fotos juntos. Tudo se sentia natural, conectado, como se finalmente fossemos de volta a ser o casal de que me lembrava dos nossos primeiros dias. Mas depois chegou quarta-feira, e algo mudou. Sutil no início, o tipo de mudança que poderias não notar se não estivesses a prestar atenção. A Júlia começou a passar mais tempo no telemóvel, mesmo durante as refeições. Quando lhe perguntei sobre isso, acenou com a mão desdenhosamente e disse, só a publicar algumas fotos, amor. Sabes como é? Tens de manter o conteúdo fresco. Ou alegava que estava a mandar mensagens às amigas em casa que estavam a viver através da sua aventura italiana. Justo, pensei. As redes sociais eram parte da coisa dela, e as amigas provavelmente estavam genuinamente empolgadas para ver as suas atualizações. Mas era a forma como sorria para o ecrã às vezes, este pequeno sorriso secreto que não me incluía, que começou a incomodar-me. Quinta-feira de manhã trouxe o nosso primeiro desacordo real da viagem. Sugere que levássemos as coisas com calma, talvez explorássemos algumas das lojas locais sobre as quais tinha lido, fossemos à praia, apenas desfrutássemos estar neste lugar incrível sem qualquer agenda. Mas a Júlia tinha outros planos. Na verdade, vi esta prova de vinhos em Ravelo que parece incrível, disse, já procurar o site de reservas no telemóvel. É com o grupo do Giuseppe. Fazem estas provas íntimas em vinhas locais com vistas da costa. Será perfeito para conteúdo. Serei honesto, a última coisa que queria era passar o dia num ambiente de grupo com um monte de estranhos quando podíamos estar a desfrutar da companhia um do outro. Não podemos simplesmente comprar uma garrafa e bebê-la num lugar tranquilo juntos, sugere. Só nós dois. O olhar que me deu foi de pura desilusão, como se tivesse sugerido que passássemos o dia a ver tinta secar. Vitor, esta é uma viagem única na vida, disse com aquele tom que usava quando pensava que eu estava a ser aborrecido. Podemos beber vinho em casa a qualquer momento. Isto é sobre experimentar a verdadeira Itália. Então lá foi ela com o grupo de prova do Giuseppe enquanto eu vaguei por Positano sozinho, tentando não me sentir como se estivesse a ser abandonado nas minhas próprias férias. Passei o dia a verificar lojas de artesãos locais, conversando com comerciantes sobre os seus ofícios, realmente experimentando o que pensei ser a verdadeira Itália. Mas quando a Júlia voltou nessa noite, estava praticamente a vibrar de energia. Oh meu Deus, Vitor, perdeste um dia incrível, entusiasmou-se, mas depois imediatamente desapareceu na casa de banho durante uns 45 minutos, alegando que precisava de refrescar-se depois de todo aquele vinho. Quando finalmente emergiu, estava colada ao telemóvel novamente, escrevendo mensagens e rindo das respostas. Como foi o vinho? Perguntei durante o jantar. Incrível, disse sem levantar os olhos. Provamos este falanguina incrível,
e havia esta vinha com as vistas mais deslumbrantes. Mas as suas respostas sentiam-se ensaiadas, como se me estivesse a dar a versão do folheto turístico enquanto a sua atenção real estava completamente noutro lugar. Sexta-feira de manhã trouxe a gota d'água. Quero apanhar o ferry para Capri hoje, anunciou a Júlia durante o pequeno almoço, como se já estivesse decidido. Sabes, fazer algumas compras, ver os locais. Será um dia de excursão tão giro. Quando comecei a dizer que iria com ela, cortou-me. Na verdade, estava a pensar ir sozinha. Sabes como odeio as compras, e quero realmente explorar sem me sentir apressada. O ferry para Capri demora cerca de 1 hora em cada sentido, mais um dia completo de turismo. Basicamente estava a dizer-me que queria passar o nosso dia inteiro separados. Mas estamos de férias juntos, disse, tentando não soar tão magoado como me sentia. Exatamente, respondeu com aquele mesmo sorriso brilhante que estava a começar a sentir-se forçado. E desta forma ambos podemos fazer exatamente o que queremos, depois encontramo-nos esta noite e partilhamos histórias. Saiu às 10 da manhã e não voltou até depois das 5 da tarde, carregando um saco de compras pequeno e oferecendo detalhes vagos sobre o seu dia. 7 horas em Capri, e praticamente não tinha nada para mostrar exceto um porta-chaves de souvenir barato e uma desculpa sobre como tudo estava simplesmente tão caro. O jantar de sexta-feira à noite foi quando tudo finalmente chegou a um ponto crítico. Tinha feito reservas neste restaurante romântico numa falésia que tinha sido recomendado por literalmente toda a gente, o tipo de lugar onde as mesas estão esculpidas em terraços com vista para o mar e cada pôr do sol parece uma pintura. Isto deveria ser o nosso grande momento romântico da noite, o momento digno de Instagram que faria todas as suas amigas em casa terem inveja. Em vez disso, tornou-se a refeição mais desconfortável da minha vida. A Júlia sentou-se em frente a mim fisicamente, mas mentalmente podia ter estado noutro planeta. A cada poucos minutos, o telemóvel dela tocava e ela imediatamente agarrava-o, aquele mesmo sorriso secreto deslizando pelo rosto enquanto lia qualquer mensagem que acabará de chegar. Depois passava 2 ou 3 minutos a escrever respostas, ignorando completamente a vista incrível, a comida incrível, e o tipo que tinha gasto 4.000 euros para trazer ali. A massa está incrível, disse, tentando fazer conversa. Emin murmurou, sem levantar os olhos do ecrã. E este vinho combina perfeitamente com ela. O sommelier realmente sabia do que estava a falar. Que giro, respondeu, ainda a escrever. Observei-a por mais alguns minutos, vendo esta mulher por quem pensava que me estava a apaixonar desconectar-se completamente do que deveria ser o ponto alto da nossa escapadela romântica. Finalmente, já tinha tido o suficiente. Júlia, podes guardar o telemóvel por 5 minutos? Estamos num dos restaurantes mais bonitos de Itália, e estás a agir como se estivesse sentada no McDonald's a ver o Twitter. Levantou os olhos então, e a expressão no rosto dela era de puro aborrecimento. Meu Deus, Vitor, só me estou a manter conectada com pessoas em casa. Não é assim tão grave. É grave quando me estás a ignorar nas nossas férias, disse, tentando manter a voz calma. Gastei 4.000 euros nesta viagem para podermos passar tempo juntos, não para mandares mensagens às tuas amigas durante cada refeição. Foi então que ela realmente me atacou. Vais mesmo tentar controlar com quem falo agora, espetou, a voz ficando suficientemente alta para que outros comensais começassem a olhar para nós. Só porque pagaste por esta viagem não significa que me possuis, Vitor. Tenho o direito de ter uma vida social. Não estou a tentar controlar nada, disse. Só estou a pedir algum respeito básico e atenção da minha namorada. Bem, talvez as tuas expectativas sejam irrealistas, contra-atacou. Talvez toda esta coisa possessiva que estás a fazer seja exatamente porque temos problemas. Possessivo? Estava a pedir-lhe para jantar comigo sem o telemóvel. Mas vendo o fogo nos olhos dela, a forma como estava a olhar para mim como se fosse algum tipo de abusador, percebi que não fazia sentido continuar esta luta. Está bem, disse. Verifica as tuas mensagens. Faz o que quiseres. Terminamos a refeição em silêncio tenso, e nessa noite ela virou-se na cama sem dizer boa noite pela primeira vez desde que estávamos juntos. Sábado de manhã, o nosso último dia completo no paraíso, acordei esperando que pudéssemos de alguma forma salvar as coisas. Talvez ambos tivéssemos dito coisas que não queríamos dizer.
Talvez pudéssemos conversar e ainda terminar esta viagem numa nota alta. Em vez disso, a Júlia anunciou durante o pequeno almoço que tinha encontrado outra atividade de grupo para ocupar o seu dia. Há este passeio de barco que explora todas as enseadas escondidas ao longo da costa, disse, sem encontrar exatamente os meus olhos. Locais para nadar aos quais só pode chegar de barco, praias isoladas, toda essa vibe. Soa absolutamente mágico. Aqui vamos nós outra vez, pensei. Soa divertido, disse cuidadosamente. A que horas precisamos de estar prontos? Oh, vou sozinha outra vez, disse com entusiasmo falso. Disseste ontem que querias algum tempo para relaxar e ler esse livro que trouxeste. Desta forma podes desfrutar da piscina do hotel e eu posso conseguir algumas fotos de aventura para o meu feed. A esta altura, estava demasiado exausto para lutar. Se ela queria passar o nosso último dia separados também, tudo bem. Talvez algum espaço realmente nos fizesse bem a ambos. Então por volta do meio-dia, lá foi ela com o seu pequeno saco de praia e câmara submarina, prometendo que estaria de volta a tempo para um jantar bonito. Acomodei-me numa cadeira de descanso junto à piscina infinita do hotel com o meu livro, tentando convencer-me de que isto era exatamente como queria passar o dia de qualquer forma. A área da piscina era linda, pacífica, com uma vista incrível da costa. Deveria ter estado perfeitamente contente. Mas conforme as horas passavam sem notícias da Júlia, essa sensação pacífica começou a azedar em algo mais. 1 hora chegou e passou. Nenhuma mensagem. 2 horas, 3 horas, 4 horas. Tentei ligar e fui mandado direto para o correio de voz todas as vezes. Às 5 horas, estava genuinamente a começar a preocupar-me. Passeios de barco geralmente não duram mais do que algumas horas, especialmente não as excursões de meio-dia que eram anunciadas pela cidade. Às 6, a preocupação tinha se transformado em raiva. Às 7, estava a andar de um lado para o outro no nosso quarto de hotel, verificando o telemóvel a cada 30 segundos. Às 8, estava a debater se devia ligar para a guarda costeira. Finalmente, às 9h15 da noite, o meu telemóvel tocou com uma mensagem de texto. Olá, amor. Conheci pessoas incríveis do passeio e decidimos tomar bebidas neste clube de praia Giro em Amalfi. Vai ser uma noite longa, mas não me esperes. Cara jogando um beijo 9 horas. Tinha estado desaparecida por 9 horas sem uma única palavra, e agora estava a estender o dia ainda mais com pessoas que acabará de conhecer. Pessoas que aparentemente eram companhia mais interessante do que o namorado que a tinha trazido à Itália em primeiro lugar. Olhei para aquela mensagem de texto por muito tempo, lendo nas entrelinhas. O tom demasiado casual. O facto de ter ignorado as minhas chamadas o dia todo, mas de alguma forma ter tempo para festejar com estranhos. A forma como me disse para não a esperar, como se já estivesse a planear cambalear de volta ao nosso quarto nas primeiras horas da manhã. Mas disse a mim mesmo para me acalmar. Talvez estivesse apenas a libertar vapor depois da nossa luta. Talvez precisasse desta saída social depois de sentir que eu estava a ser demasiado possessivo. Talvez amanhã, o nosso último dia, finalmente voltássemos ao bom caminho e saíssemos de Itália com boas memórias em vez desta pilha crescente de ressentimento e confusão. Domingo de manhã acordei para uma cama vazia e o som do silêncio que se sentia diferente do silêncio matinal regular. Algo estava imediatamente errado. O lado da Júlia da cama estava frio, como se não tivesse estado ali por horas, e quando verifiquei a casa de banho, os seus artigos de higiene estavam espalhados, mas ela não estava em lado nenhum. A sua mala estava exatamente onde a tinha deixado sexta-feira de manhã, roupas a sair como se tivesse estado demasiado distraída para fazer as malas adequadamente. Mas não havia Júlia. Pensei que talvez tivesse descido para tomar o pequeno almoço cedo ou dado uma caminhada para limpar a mente depois do drama de ontem. Tínhamos de fazer check-out ao meio-dia, então certamente voltaria em breve para fazer as malas e preparar-se para o nosso voo para casa. Chegaram às 11 e passaram. Liguei para o telemóvel dela, direto para o correio de voz. Mandei mensagens perguntando onde estava, sem resposta. Ao meio-dia, estava a dar desculpas à recepção sobre precisar de um check-out tardio enquanto tentava freneticamente descobrir onde a minha namorada tinha desaparecido na nossa última manhã em Itália. Talvez tenha ido numa excursão matinal, sugeriu prestimosamente o funcionário da recepção em inglês com sotaque.
Muitos hóspedes fazem caminhadas matinais para ver o nascer do sol das falésias. Mas eu conhecia a Júlia. Não era uma pessoa de nasceres do sol, e definitivamente não era uma caminhante matinal. Algo estava errado. Há 1 hora, estava genuinamente em pânico. Às 2 horas, estava-me a perguntar se devia ligar para a polícia. E depois, às 13h15 da tarde, o meu telemóvel tocou com uma mensagem que despedaçou tudo o que pensava saber sobre a mulher com quem tinha estado a planear um futuro. Olá, Vitor. Sei que isto vai soar louco, mas conheci alguém realmente especial ontem e decidi estender a minha estadia em Itália. Desculpa, mas preciso de explorar esta ligação. Não te preocupes comigo, arranjarei a minha própria forma de voltar para casa quando estiver pronta. Por favor, não fique zangado. Às vezes a vida simplesmente leva-nos em direções inesperadas. Coração Vermelho li 3 vezes antes das palavras realmente penetrarem. Depois li mais 3 vezes, esperando pela piada, pelo só a brincar, pela explicação que faria isto fazer sentido. Mas nunca chegou. A minha namorada de 2 anos acabará de me informar via mensagem de texto que estava a abandonar o nosso relacionamento e as nossas férias para perseguir algum tipo aleatório que tinha conhecido num passeio de barco. O tipo que tinha estado a receber todas aquelas mensagens secretas, que tinha sido a verdadeira razão para todas aquelas aventuras a solo e chamadas telefônicas misteriosas. Sentei-me ali no nosso quarto de hotel, o meu quarto de hotel agora, suponho, olhando para aquela mensagem e tentando processar a audácia absoluta de tudo. Tinha deixado que eu pagasse por toda esta viagem, viu-me estressar sobre o custo, aceitou o meu cartão de crédito para usar em despesas, e depois usou tudo como uma oportunidade para conhecer alguém novo. A escapadela romântica que tinha planeado para nos reconectarmos tinha se tornado nas suas férias de aplicação de encontros pessoal, financiada completamente por mim. Por volta das 7 dessa noite, chegou outra mensagem que de alguma forma foi ainda pior que a primeira. Sei que provavelmente estás confuso e magoado, mas esta pessoa faz-me sentir viva de uma forma que não senti em anos. Nunca quis que isto acontecesse, mas quando sabes, sabes. Por favor, não tentes contactar-me enquanto descubro o que isto significa. Preciso de espaço para explorar estes sentimentos sem culpa ou pressão. Espero que algum dia entendas que isto é sobre eu seguir o meu coração, não sobre magoar-te. Seguir o coração. Com o meu cartão de crédito. No país para onde a tinha trazido como uma surpresa romântica. A raiva atingiu-me de uma vez, branca e ardente e consumidora. Passei aquela noite a andar de um lado para o outro no pequeno quarto de hotel, alternando entre fúria e incredulidade total. Como é que alguém faz isto a outra pessoa? Como aceitas a generosidade de alguém, deixas que invistam dinheiro e energia emocional em fazer-te feliz, e depois casualmente descartas-os pelo primeiro estranho atrativo que te dá atenção? Mas algures por volta das 3 da manhã, a raiva cristalizou em algo mais, clareza. A Júlia queria seguir o coração e começar uma nova vida com algum romance italiano misterioso? Perfeito. Mas podia fazê-lo sem o meu apoio financeiro. Segunda-feira de manhã, fiz algumas chamadas telefônicas. Primeiro, liguei para minha companhia de cartão de crédito e removi a Júlia como utilizadora autorizada, efetivo imediatamente. Cada cartão na carteira dela com o meu nome agora era plástico inútil. Depois liguei para a companhia aérea e cancelei o bilhete de regresso dela. Sim, entendia que haveria taxas massivas de alteração. Sim, percebia que estava a perder a maior parte das minhas poupanças com esta decisão. Mas ver a minha conta bancária drenar sentia-se muito melhor do que continuar a subsidiar a sua aventura amorosa europeia. Depois disso, metodicamente empacotei todos os pertences dela na mala, selei-a, e deixei-a na recepção junto com uma nota explicando que a senhora Júlia viria buscá-la em algum momento, mas eu não tinha certeza quando. A equipa do hotel foi muito compreensiva. Aparentemente, este tipo de drama não era completamente incomum entre os seus hóspedes. O meu voo para casa foram as 6 horas mais solitárias da minha vida. Mas também foi esclarecedor de uma forma estranha. Tinha escapado a uma bala. Era melhor aprender quem a Júlia realmente era agora, depois de 2 anos e umas férias caras, do que depois do casamento e filhos e uma hipoteca. Terça-feira de manhã, o meu telemóvel começou a tocar com mensagens frenéticas. Vitor, o meu cartão não funciona, foi a primeira, enviada de algum café em Sorrento ao que deve ter sido a hora do almoço em Itália.
Liga-me já, algo está errado com o cartão de crédito. Depois veio uma série de mensagens cada vez mais desesperadas conforme descobriu que não só os cartões estavam mortos, mas o seu voo para casa também tinha sido cancelado. Terça-feira à noite, o meu telemóvel estava a tocar sem parar. Quando finalmente atendi, a Júlia estava a soluçar histericamente. Não podes fazer-me isto, gritou. Estou presa aqui. Não posso pagar para ficar em hotéis, não sei como chegar a casa, não falo italiano. Não pode simplesmente abandonar-me num país estrangeiro. Abandonar-te? Disse calmamente. Júlia, tu abandonaste o nosso relacionamento para começar uma nova vida com outra pessoa. Apenas assumi que isso significava que já não precisavas do meu apoio financeiro. O teu novo namorado não está a cuidar de ti? Não é assim, chorou. Isto é cruel, Vitor. Isto é vingativo e horrível e não interrompi. O que é cruel é deixar alguém gastar 4.000 euros numa viagem romântica para ti, depois usar essas férias para o traíres. O que é horrível é mandar uma mensagem ao teu namorado dizendo que estás a começar uma nova vida enquanto estás a gastar o dinheiro dele. Não estou a ser vingativo, Júlia. Simplesmente já não estou a pagar pelas tuas escolhas. Mas eu não posso pagar, isso já não é problema meu, disse, e disse a sério. Fizeste a tua escolha. As ações têm consequências. Resolve isso. Desligou a gritar sobre como eu era sem coração e abusivo, mas honestamente, senti-me mais leve do que me tinha sentido em meses. 10 dias depois, amigos mútuos contaram-me o resto da história. Acontece que o grande romance da Júlia tinha sido com algum mochileiro chamado Marco que andava a saltar pela Europa com um orçamento apertado. Tudo foi paixão e emoção até a Júlia começar a falar sobre estender a estadia permanentemente e precisar de ajuda com as despesas. De repente o Marco lembrou-se de que tinha de estar noutro lugar, e a Júlia encontrou-se sozinha em Itália sem dinheiro e sem plano. Eventualmente teve de ligar aos pais, admitir o que tinha feito, e implorar-lhes para lhe enviarem dinheiro para um voo para casa. A história espalhou-se por todo o nosso círculo social, e digamos que a opinião pública não estava exatamente do lado dela. Olhando para trás agora, percebo que aquela viagem me mostrou exatamente quem a Júlia realmente era. Não a mulher por quem pensava que me estava a apaixonar, mas alguém que estava perfeitamente disposta a usar os meus sentimentos e o meu dinheiro como pedras de passagem para o que pensava que a faria mais feliz. Os 4.000 euros doeram, mas foi o melhor dinheiro que gastei se significava evitar um futuro com alguém tão egoísta.